3, 2, 1. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a qualquer hora que você estiver ouvindo esse podcast. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, o nosso terceiro podcast aqui. Muito obrigado por estar acompanhando a gente, dado um feedback desde o primeiro e do segundo. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial que vocês provavelmente já vão ter visto algum vídeo, alguma notícia de que ele está participando aqui da nossa página, que é o nosso pastor Antônio Júnior. Olá meus amigos, aqui é o Vinícius mais uma vez em mais um podcast. Muito feliz pelo retorno que vocês têm dado pra gente aí. E nos foi lançada uma pergunta aí na nossa página do Instagram, o Mar de Sião, onde nós lá damos a oportunidade para vocês estarem fazendo perguntas. Todos os podcasts que nós estamos lançando aqui e posteriormente estaremos lançando é devido e graças às perguntas que vocês estão nos fazendo. E uma das perguntas que foi feita e que nós estaremos discorrendo aqui hoje é sobre a influência da tecnologia, da informação, redes sociais, nesse nosso período de crise aí da pandemia, como isso influencia de alguma forma para que nós vejamos, entendamos alguns sinais. Vamos estar discorrendo sobre a tecnologia da informação na nossa época de agora. E aí pessoal, aqui quem está falando é o Lucas. Como vocês já foram informados, hoje nós estamos com um convidado muito especial. Ele, que nada mais e nada menos é bacharelado em teologia, pedagogo com ministério há de muito tempo como pastor, ele, Antônio Júnior. Pastor Antônio Júnior. Vamos ouvir ele falar um pouco, se ele, com certeza ele está grato de estar aqui com a gente. E a gente já quer lançar a pergunta já bomba nas suas mãos para o senhor responder. A Fernanda Correia, ela mandou uma pergunta assim para nós. Mediante a era tecnológica, temos visto o grande impacto que isso tem trazido, seja na economia ou no âmbito social. Isso tem influência em todos os ramos sociais mediante a isso. Mediante a isso, vocês acreditam na influência que ela tem em relação à palavra de Deus? Então a gente já lança a bomba aí nas mãos do pastor Antônio Júnior, nosso convidado especial. Olá, senhor, galera. Prazer imenso estar aqui com esses jovens aqui da Coluna de Fogo, irmão Isaías, Vinícius, Lucas. Está aqui o meu filho Caio. É um prazer imenso. Eu fico feliz por essa iniciativa dessa juventude em manter todos informados e também estar relacionando-se via rede social com todos. Bom, a Fernanda fez uma pergunta, o Lucas expôs essa pergunta para mim. Qual é a relação da tecnologia com a palavra? Olha, muito bem, a Escritura Sagrada, ela é a palavra de Deus que expõe todas as verdades, seja ela profética, que se cumpre, seja ela profecias escatológicas, que ainda vão se cumprir. E dentre essas escatologias ou profecias do amanhã, do porvir, existe uma palavra lá em Apocalipse que diz que todo olho verá. Aí encaixa muito bem a questão da tecnologia. Nós temos que entender que tudo no mundo há uma mudança. Houve uma mudança quando o poder da indústria chegou. Então, toda a população, toda aquela geração tem que se adequar à questão do poder industrial. Da mesma forma a tecnologia, da mesma forma as redes sociais. É impossível um episódio acontecer no Oriente Médio e eu, com os meus olhos humanos limitados, ver o que está acontecendo lá. Realmente a Bíblia está revelando que as redes sociais, a tecnologia veio para isso,
para facilitar o conhecimento, facilitar o acompanhamento das profecias. É óbvio que nós temos que ter muito cuidado, porque em meio a isso vem os fake news. E se faz necessário, tanto a Fernanda como eu e os demais que têm curiosidade pela verdade, buscar ainda mais o conhecimento, né? E conhecer é de suma importância. Com relação aos sinais, eu acredito que a igreja ela já está preparada para estes sinais. Suponhamos que esta pandemia seja um sinal. Ao meu ver, é mais uma grande alerta de despertamento para a igreja. Vocês podem observar que está havendo uma mudança radical em todos, com relação a permanecer em casa, a quarentena. Infelizmente, muitos que estão na quarentena não leem, não estudam, estão mais assistindo uma novela, um filme e assim por diante. Mas já é uma grande mudança. E a tecnologia, ela serve também de auxílio. Não é que ela vai ajudar a palavra é superior a tudo. Ela apenas está cumprindo aquilo que a palavra já diz. E é até interessante esse ponto que o pastor tocou aí sobre falar sobre essas pessoas que não estão utilizando na verdade, as pessoas que utilizam a tecnologia para bons meios. Também a gente vai ter pessoas que a gente pode chamar assim de os desigrejados, que estão utilizando esse momento aí, né, para aproveitar, para não frequentar os momentos cívicos que a gente pode se considerar do culto, porque pelo menos aqui na nossa cidade, que tem poucos casos, a Assembleia está voltando aos poucos aos cultos, mantendo momentos controlados, mas a gente pode ver que o número é bem pequeno de irmãos, então algumas pessoas utilizam esse momento, né? Às vezes talvez para não ir, mas talvez até por medo mesmo. Mas perante essa época da geração midiática que a gente tem uma das gerações mais preguiçosas de todos os tempos. Talvez o pastor, como ele é um pouco mais antigo, ele vai entender que na época dele não era fácil. Igual a nossa, as pessoas elas não era fácil para elas ter acesso a conteúdo como nós temos hoje em dia. Ela tinha que ir numa biblioteca no centro da cidade, ela tinha que buscar jornais, outros tipos de informações para adquirir conhecimento. Nós temos o Google na nossa mão, nós temos livros que a gente pode baixar, e-books gratuitos na internet, e muitas das vezes a gente não faz isso, a gente vai tentar achar outros meios mais fáceis, mas nós temos uma das gerações que era para ser a mais inteligente, mas está sendo uma das mais preguiçosas. Inclusive, o que Zé falou que a nossa geração era para ser, digamos que a mais inteligente devido à facilidade com que nós temos informações com o passar dos tempos. Só que o que nós podemos observar é que com o avanço das tecnologias da informação, com a forma como a informação ela vem sendo passada de forma tão rápida e numa velocidade muito grande comparada com antes, ao invés das nossas pessoas serem influenciadas de forma positiva com isso, elas são influenciadas de forma negativa. Como assim, Vinícius? Essa quantidade de informações que são jogadas nas pessoas e eles não sabem como filtrar por não buscarem isso, eles acabam se tornando pessoas preocupadas, pessoas ansiosas, acabam por não saber filtrar isso, procurando meios de se satisfazer com as redes sociais, que no caso é o que nós temos que buscar. Ao contrário, nós devemos usar essas tecnologias ao nosso favor, para, como por exemplo, pregar o Evangelho do Senhor. As redes sociais são muito úteis, a gente pode usar no nosso trabalho, existem redes sociais que são muito utilizadas para isso. As redes sociais podem ser usadas como nós estamos fazendo agora para falar um pouco sobre Jesus para vocês. E como Isaías falou, buscar o conhecimento. E a tecnologia ela traz essa facilidade, como o nosso pastor já falou. Se não fosse a tecnologia, nós não veríamos muitas das coisas que têm acontecido ao redor no nosso mundo. E mesmo assim, as pessoas elas só querem ver o que elas querem ver. Por exemplo,
com essa pandemia que tem acontecido, eu acredito que grande parte das pessoas não percebem quanto o preço da mercadoria tem aumentado, como a economia ela vem sido afetada devido a tudo isso que está acontecendo. A inflação está lá em cima e as pessoas não têm percebido isso. Por quê? Porque as pessoas utilizam desses meios de tecnologia da forma como elas querem satisfazer os seus prazeres. Muito interessante aí o que já foi colocado em pauta, abordando aí sobre a tecnologia e até onde a tecnologia ela pode ajudar. Eu acredito que vocês entenderam bem isso aí. Visto isso, eu quero lançar outra bomba aqui nos braços do nosso convidado, Pastor Antônio Júnior. Pastor Antônio Júnior, na sua visão, na sua experiência ministerial como pastor, eu sei que o senhor já tem uma bagagem aí muito ampla. A pergunta é o seguinte, pastor, vamos direto ao ponto. Na sua visão, até onde a tecnologia deve ir na igreja? Lucas, eu acredito que tudo na vida tem um limite, até mesmo para a tecnologia. No meu conceito, na minha ótica, na minha visão, eu acho que ela tem que ir até onde não atrapalhe o povo ir ao templo, até onde não atrapalha os irmãos se relacionarem pessoalmente, porque a tecnologia ela não veio substituir aquilo que é relacionável. E isso é uma dádiva de Deus, o ser humano se comunicar, sorrir, chorar, contar os problemas e ouvir um conselho. Então, se a tecnologia não atrapalhar esses pontos que são básicos e fundamentais na vida de qualquer ser humano, ela é bem-vinda. Mas quando entra essa situação, esse ponto limite, aí ela já atrapalha, ela serve como doença. É a minha visão. É muito interessante a resposta, uma resposta bem clara e objetiva e muito legal de ouvir. Eu acredito que você aprendeu com essa resposta. É porque nós estamos vendo, né, Pastor Antônio Júnior, Isaías, Vinícius, Caio, está aqui, que nesse momento de pandemia, né, as pessoas elas estão aproveitando o tempo livre, de não ir ao templo para se relacionar com as pessoas por causa dessa quarentena, enfim, para começar a viciar, entre aspas, em lives. E eu estou observando que as pessoas que estão praticando, entre aspas, esse vício em lives, estão acabando entrando na onda dos desigrejados, né? Aqueles que acreditam que não há um relacionamento entre os cristãos na igreja. Então, gente, você está ouvindo, esse é um alerta para sua vida. Um alerta. Se você está começando a viciar nisso e perder esse amor em querer participar com seus irmãos, bora fazer uma reflexão. Inclusive, Lucas, o historiador brasileiro Leandro Carnal, ele tem um posicionamento com relação à tecnologia, às redes sociais, da seguinte maneira: ali até os ignorantes têm vez. Ali até o tolo fala. Então é por isso que temos que ter o cuidado de não transformar isto em vício. Tudo bem, ela veio para ajudar. Nós encontraremos ali pessoas sábias, inteligentes, hábeis no conhecimento, que são úteis para todos nós. Mas também você vai ver tolices demais. Bem observado aí o seu ponto, antes da pandemia ninguém fazia live, né? Então você vê todo mundo até profetizando através das lives estão. Então eu acredito que o pessoal precisa amadurecer e educar a sua racionalidade com relação a isso. Inclusive, em relação a lives, a redes sociais e principalmente as fake news, a gente sempre vê que quando acontece alguma coisa, sempre aparece as famosas profetadas aí. Os profetas que aparecem dizendo que já tinha falado sobre isso ou que sonhou sobre determinada coisa. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas eu estou dizendo que toda profecia que Jesus entregar para alguém, ela está confirmada nas escrituras sagradas.
E eu queria dizer para vocês, não acredite em tudo que vocês escutarem. Sempre questione o que vocês escutarem vindo de outra pessoa. Busque a confirmação nas escrituras sagradas. E melhor ainda, como eu sempre digo e eu insisto a falar para todos, cave no seu íntimo, busque no seu íntimo algo novo do Senhor. Pastor, o senhor até abordou aí a questão das profecias através das lives, onde a gente observa, a gente sai de um contexto momentâneo da igreja, naquele momento todo, né, que acreditamos que o Espírito Santo se manifesta através de nós acabamos falando línguas, enfim, é o que essa questão pentecostal se baseia. Visto isso, pastor, de forma ética e moral, na sua visão, a pronúncia de línguas estranhas através das lives é algo da carne, é algo que a pessoa faz para chamar mais atenção, ou realmente isso é algo espiritual? Lucas, boa sua pergunta. Apesar que você pediu para mim responder na questão ética e moral, então não expôs nenhuma resposta de cunho espiritual, né? E o ponto a ser observado é que carne não fala em línguas. Não existe língua estranha da carne. Existe o mau uso dela. Eu acredito nisso. Porque quando somos batizados no Espírito Santo, e é um conceito doutrinário pentecostal, nós recebemos o dom, né? Recebemos o dom do Espírito, falamos em línguas e tudo. Mas até isso tem que ser educado. Porque a própria palavra diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é imenso, é grande. Ninguém pode controlá-lo, ele é Deus também. Mas com relação à ética e à moralidade, eu tenho condições de me conter. Na minha visão, eu não acho tão certo, a minha, não estou dizendo dos outros, e embasando em algumas passagens bíblicas que o próprio Jesus disse que existem momentos que você tem que entrar no quarto, orar, para que só o Pai saiba disso. E Paulo, ele foi mais além. Paulo diz assim: quando estiverem reunidos no templo, é melhor profecias do que língua estranha, porque a língua estranha edifica só quem fala, e às vezes quem fala não entende o que está dizendo. Agora imagine bem, alguém numa rede social gritando, falando língua estranha, está falando com quem? É muito difícil ter essa resposta. Ao meu ver, eticamente falando, moralmente falando, eu acho desnecessário. Eu acredito que não vai edificar ninguém. Então, pastor, dentro desse, fazer um plano aqui para o pastor, dentro desse contexto todo, o que o senhor acha da pandemia, do jornalismo, dessas várias divulgações sequenciais que eles vêm fazendo sobre esses vários acontecimentos? A gente quer saber o que o senhor acha sobre o jornalismo nessa ótica, nessa visão, e o que o senhor tem a falar aí para os cristãos que têm certo medo dessas notícias vêm se espalhando. Queremos saber a opinião do senhor. Isaías, é o seguinte, eu entendo que a igreja ela está sendo educada já há muitos anos, e essa educação ela é extraída da Bíblia, da palavra. Infelizmente tem muitos expositores que não são fiéis a ela, eles incrementam demais. Mas a igreja sabe que ela vai passar por problemas, a igreja sabe que os sinais e os acontecimentos do mundo evidenciam a volta do Senhor. Então, ao meu ver, nós não devemos nos assustar com tudo isso. E o que eu estou vendo é isso. Apesar das informações, da educação de anos e anos que a igreja tem, mesmo assim, uma fala do governo, todo mundo se encolhe.
Eu não sou anti-governo, mas existe limites também, porque se passar da questão de obedecer a palavra, obedecer aquilo que nós somos orientados, quebrar esta regra, nós estamos fugindo daquilo que o Senhor Jesus nos orientou. Em contrapartida, eu vejo os jornais, né? Os noticiários, o jornalismo. Eu acredito que tudo na vida tem assim, um pouco de jogo de interesse. É claro que a Rede Globo está fazendo hoje, investindo contra pesado o presidente. Isto é palpável, isto é visível por todos. Eu não desacredito que a pandemia seja uma realidade. Não é uma farsa, é uma realidade. E eu acredito também que a igreja está sendo despertada com isso. Só que eu não posso acreditar em todas as informações que eu vejo nos jornais, que eu vejo nas redes sociais. São muitas informações e para você captar tudo, digerir e extrair uma informação verdadeira não é para todos. Não é para todos. Então, sim, o meu conceito em relação às informações inseridas no jornalismo, inseridas em todas as redes sociais, tem um cunho de verdade, mas precisa ser muito peneirado para saber o que é o que não é, para entender o que é fake news, o que é mentira, o que é interesse político e financeiro, para chegarmos a uma conclusão de que, de fato, precisamos ser mais cautelosos com tudo isso. Olá, gente, talvez vocês estejam ouvindo algum barulho aí, é porque eu estou em casa, mas eu percebi no momento que eu estava editando que essa última pergunta que eu fiz pro pastor não saiu muito boa, apesar de a gente estar lá no estúdio, o microfone, mas ficou um tanto que ruim. Então a pergunta que eu fiz para ele, para vocês entenderem no final, era para ele dar alguma palavra de esperança para os irmãos que estão com medo nesse período aí de pandemia, e era isso. Valeu. Isaías, eu agradeço a Deus por este momento, né? Essa oportunidade desse podcast que vocês fazem direto. Ser cautelosos. Eu acredito que precisamos, é claro, nos precaver de tudo. Usar máscara, álcool em gel, assim como somos orientados a fazer. Mas não fazer disso um pano de medo e cobrir a nossa cara e dizer que Deus nos abandonou. Não é isso. As últimas 2 terças-feiras que nós estivemos aqui no culto, eu ventilei aqui algumas informações sobre Deus, lá no Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aquilo que nós passamos no passado precisa ser a estrutura do nosso presente e a esperança do futuro. O passado me mantém firme hoje e o passado me leva a crer no Deus do amanhã. Então, a Bíblia, ela está cheia de informações. E a minha vida, a vida de vocês, a vida dos pais de vocês, também precisa ser, certo? Conteúdos de forma para glorificar a Deus. Ontem, Jesus nos curou. Anteontem, 1 ano atrás, 5 anos atrás. Vocês têm testemunho de vida, vocês têm experiência. Então, isso é o motivo para nos mantermos firmes hoje. Então eu quero dizer para a igreja e para todos, creia em Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é o dono dela é o Senhor Jesus Cristo e nós cremos na vitória. Deus abençoe a todos os irmãos e a vitória é nossa em nome de Jesus. Uau, com certeza nós sairemos daqui hoje com mais esperança. Com certeza esse momento maravilhoso aqui vai abençoar tanto as nossas vidas como a de vocês, os nossos ouvintes e amigos que sempre estão nos apoiando aí. Queria aqui já agradecer ao nosso convidado, pastor Antônio Júnior, grande homem de Deus, grande exemplo para todos nós, estamos aprendendo muito com ele e esperamos ele aqui outras vezes também para estarmos aí questionando ele sobre outros assuntos.
e abençoando a vida de vocês. Jesucristo hasta el último de la tierra. Se você não entendeu a frase, vai ficar sem entender. Pois é, já foi nós queremos agradecer ao pastor Antônio Júnior. E se você quer que o pastor Antônio Júnior volte aqui, comece a encher as redes sociais lá de perguntas, vai lá no pastor Antônio Júnior, pode pesquisar lá no Instagram. E vocês também vão lá no nosso Instagram, o Mar de Sião, e lá nós vamos estar divulgando vídeos. E também, meus irmãos, nós estamos todos no Spotify e YouTube. E também o pastor Antônio Júnior tem o YouTube dele lá, que agora o pastor Antônio Júnior, a gente vai dar um espaço aqui para você falar sobre o seu canal no YouTube, divulgar suas redes sociais. E pessoal, muito obrigado aí. Depois que o pastor Antônio Júnior falar, a gente vai encerrar. Muito bem, muito bem. Quero pedir a todos que nos sigam nas nossas redes sociais. Estamos ali no YouTube, né? Estou querendo postar vários vídeos e o nome do meu canal é Cosmovisão Diversidades. Pastor Antônio Júnior. Então lá eu vou tratar sobre filosofia, sobre teologia, sobre comportamento, ética, moralidade, criticar algumas coisas e, claro, ser criticado, né? Também estamos ali no Instagram, como o Lucas falou. Então estamos no YouTube, Instagram e o Telegram também, viu? Deus abençoe. Nos sigam lá. Mais uma vez deu um certo erro aí na finalização do vídeo, mas eu tinha falado muito obrigado por ter acompanhado o podcast até aqui. Fiquem na paz de Deus aí, muito obrigado. Talvez o podcast não tenha ficado com a mesma qualidade dos anteriores, a qualidade tão boa, porque essa semana foi uma correria muito grande para todos nós de gravações, porque vamos ter muitas novidades para vocês na nossa página do Instagram e também no YouTube, com vídeos, áudios visuais agora, né? Então, muito obrigado aí. Falou. Paz do Senhor para todos.